Olá, bem-vindo! Começando hoje aqui mais um episódio do seu podcast Café com Peça, o podcast de autopeças da Della Rosa. A gente está muito feliz hoje, mais uma vez, a gente está sempre feliz. Mas hoje, inaugurando o primeiro episódio para o segmento agrícola. Muita gente pedindo pra gente aí, tá chegando, né, hoje, hein? Vocês vão descobrir já quem tá com a gente aqui na mesa. Enfim, seja bem-vindo onde você estiver, no carro, em casa, no hospital, na escola, na empresa, onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente. É um prazer ter você com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, pelo amor de Deus, passou da hora de você ajudar a gente a promover esse conteúdo. Vai lá, Café com Peça, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhuma parte do que a gente está fazendo, nenhum conteúdo do que a gente está fazendo. Vai lá no Instagram também, lá a gente tem vários cortes legais, Café com Peça, @Café com Peça. E se você gosta e é antenado nas plataformas de podcast, você tem diversas aí para acompanhar a gente. É só acompanhar, é só chegar. Muito bem-vindo, a gente agradece a sua companhia mais uma vez. E hoje eu tô aqui com meu irmão Henrique. Que bom, cara. Beleza? Nesse estúdio novo, fazer essa dobradinha com você aqui. Prazer é todo meu. Ô Henrique, estão falando aí que a gente só faz segmento automotivo, que o único assunto que a gente tem é segmento automotivo. É verdade ou é mentira isso, cara? Não, mentira. Isso é uma grande mentira, nós vamos desmentir hoje isso aí. É aqui. Isso aí, cara. Nós estamos muito empolgados porque finalmente a gente trouxe aqui duas personalidades que atuam diretamente com o agronegócio, com peças para tratores, né? Então, nós já vamos, não quero dar spoiler, nós já vamos anunciar quem é que está aqui com a gente. Que tipo de gente vai sentar na mesa aqui com a gente para bater papo daqui para frente? Olha, ao contrário do que alguns têm imaginado ou têm percebido, né, não são somente revendedores de peças, não são somente distribuidores, varejistas. São pessoas que, de alguma maneira, têm qualquer relação com o mercado de autopeça. Tá? Não somente o mercado automotivo, o mercado agrícola, o mercado de linha leve. Então, nós estamos falando da cadeia toda. Nós estamos falando desde o fabricante de autopeça, do fabricante de matéria-prima que fornece ao fabricante de autopeça, do revendedor, do aplicador, influenciadores, mecânicos, enfim. Qualquer indivíduo que tenha qualquer relação com esse mercado é bem-vindo a essa mesa. Que bom. Vamos para frente então, né? Vamos lá? Então, sem mais, eu quero que você apresente pra gente esse pessoal que tá aqui, que vem com tudo para trazer mais pra gente do segmento agrícola. Vamos lá, muito bom. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois eu vou passar a palavra para eles, porque eu quero ouvir deles. Muito bom. Essa apresentação mais detalhada. Mas a gente está super empolgado e tem certeza que o papo vai ser muito produtivo, porque a gente tem aqui, como eu falei, dois indivíduos, duas personalidades que atuam diretamente no segmento de peças para tratores. Então a gente tem aqui ninguém menos do que João Rosa, fundador da Tractor Parts, no Mato Grosso, e o Cláudio, que é sobrinho neto do João Rosa e trabalha na Tractor Parts há 19 anos. Muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Tá? Sintam-se em casa, sintam-se muito à vontade. E antes nada, né? Vamos passar a palavra para eles, né? Vamos passar. A gente quer ouvir de vocês, começar pelo João, começar pelo mais velho da mesa, tá, Cláudio? Já somos de casa há muito tempo, né, João Rosa? Já. Isso é muito bom, isso é muito bom. João, quem é o João Rosa no mercado de autopeças? Tá? Rapidamente, para a gente entender de onde é que veio e como é que chegou até aqui. Posso contar minha história, então? Por favor. A gente está aqui para ouvir. Eu era, até 1970 início de 72, eu tinha 21 anos, eu era mecânico de Volkswagen. Por que mecânico? Meu irmão mais velho, ele tinha uma sociedade em Rio Verde, Goiás, de uma revenda Volkswagen. Então, eu trabalhava com ele, outros irmãos também trabalhavam, eu trabalhava como mecânico. Eu e mais dois irmãos trabalhavam como mecânico. E aí, eu recebi uma proposta para ir embora para Cuiabá, para poder ir para o setor de peças, trabalhar no setor de peças da concessionária Massey, que meu irmão também montou lá. Aí ele acabou vendendo a parte dele na revenda Volkswagen, mudou para Cuiabá, e aí foi quando ele me chamou, entende? E aí eu aproveitei aquela oportunidade, eu achei que era uma oportunidade que eu tinha que aproveitar, porque eu nunca gostei de mecânica, entende? Eu trabalhava porque eu precisava, né? Mas eu nunca gostei. E aí é o seguinte, eu
fui para Cuiabá para mudar, então, né? E fui fazer uma coisa que eu adorava, que é mexer com peças, né? E eu comecei a trabalhar com eles em setembro de 72, né? E fiquei 15 anos lá com eles, né? Durante 15 anos eu trabalhei com... Eu iniciei na área de peças como kardexista, não sei se vocês conhecem essa terminologia ou não. A gente trabalhava com kardex, fichar kardex, né? Aí depois eu... Para controle de estoque, né, João? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu assumi a gerência do departamento de peças. E mais 1 ano depois eu assumi a gerência das duas, né? Do setor de assistência técnica e de peças. Gerência de peça envolvia compras e vendas. Compra e vendas. Né? E aí eu trabalhei esses 15 anos com eles. Em 1987 entrei num acordo com eles e saí da empresa. E aí vislumbramos então a possibilidade de começar outro negócio, né? E aí montamos a Tractor Parts, eu e mais 2 sócios, né? O Joel de Lara Pinto e o Eurípides Dias dos Santos. Os 2 trabalhavam comigo na Rondomac. Quando eu saí, a Rondomac preferiu desligá-los. A Rondomac era concessionária. Era concessionária Masseyferguson. Né? Pertencia ao meu irmão mais velho também. Né? E aí eu peguei, como eu tinha saído, e eles demitiram esses 2 profissionais, eu busquei eles. Né? E aí abrimos junto a loja. Né? A primeira loja nossa abriu em julho de 87, em Rondonópolis, em junho de 87 em Rondonópolis, e aí em Várzea Grande já abrimos em julho, 30 dias depois. O início foi muito tenso, né? Nós não tínhamos capital para poder fazer um estoque bom, bonito, nem nada, né? Eu tinha um amigo que era dono de uma autopeças, que era a maior loja de autopeças de Cuiabá. Nós éramos muito amigos, somos muito amigos até hoje. Ele foi lá me visitar, ele falou: João, você não pode ficar com essa prateleira vazia desse jeito. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para comprar peça, né? Aí ele falou para mim assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um estoque de caixa de papelão, caixinha de papelão para você. Uau. Você monta ela com parafuso e coloca tudo aí. Certo? E aí as peças é o seguinte: uma caixa tem peça, 2, 3 caixas não tem peça. A maior parte das caixas estavam vazias. Fazer o volume, deixar o negócio. Mas pelo menos Porque a loja... A imagem vai mudar, a imagem vai a prateleira ficava Quando bonita. o cliente entrava na loja, encostava a barriga no balcão, ele via a prateleira. Via a prateleira bem arrumada. Que legal, né? Hoje tem peça dentro. Hoje tem muita peça, né? E aí é o seguinte, nós trabalhamos no início, 1 ano e meio depois, eu consegui mudar de prédio, eu aluguei um outro prédio na avenida, né? Aí já compramos o terreno em frente, começamos a construir, Rondonópolis já estava construindo, e graças a Deus, né, foi desde o começo. No começo, eu pensava muito preocupado. Eu tinha saído de uma empresa onde eu ganhava $6.000 em média por mês. Né? Aí eu peguei, fiquei muito tenso os primeiros 30 dias, mas muito tenso mesmo. Quando eu somei no final o faturamento das 2 lojas, eu vi que nós tínhamos atingido nosso objetivo para 1 ano depois. Uau! Nossa! E aí fomos trabalhando. Poderoso isso. E aí fomos trabalhando, né? E começamos a abrir mais lojas, abrir mais filial, fomos crescendo. E graças a Deus, agora, quando a gente vendeu a empresa, né? Nós estávamos com 15 lojas, né? 15 lojas. Né? Eu cresci muito. Houve um período que nós chegamos a ter 28 lojas, porque a gente tinha a concessionária Valtra, né, no Paraná, que depois mudamos ela para Mato Grosso também. Tinha concessionária Massa lá no Mato Grosso. Então a gente chegou a ter 28 lojas. Muito bom. Mas felizmente, né, em 2007,
eu consegui entrar num acordo com a fábrica e devolver a bandeira. Né? E aí só tem uma caixa de foguetes na minha casa. Nunca mais eu quero. O João, foguete, eu quero- quando vendeu. Eu quero voltar nessa história, porque até está na minha pauta aqui, a história de ser concessionário e deixar de ser concessionário. E também a história de abrir filiais e fechar filiais. Eu acho que isso é uma história boa. Mas antes, eu vou pedir licença porque a gente quer ouvir o Cláudio. Quem que é o Cláudio no mercado de autopeça, Cláudio? Bom, eu vim de Minas Gerais, né? Eu e o João Rosa somos família, João Rosa é meu avô, tio. E tô no mercado de autopeças já há 19 anos. A própria empresa Tractor Parts me deu uma oportunidade de começar como vendedor de trator. A gente tinha concessionária Valtra no estado de Mato Grosso. E fui aprendendo, passei para gerência de máquinas. E aí o João Rosa, sempre muito visionário, o João Rosa, o Cláudio, a Kate, que são os 3 diretores. O João Rosa queria desenvolver a marca no exterior. E eu tinha já uma formação nessa área. Como eu tinha terminado a minha pós, o João Rosa falou, não, você não quer essa experiência? Vamos. E com muitas viagens ao lado do João Rosa, consegui aprender bastante coisa do comércio exterior, desenvolvimento de peças. Deixa eu só entender. Alguns processos na Fabris, eu já sei mais ou menos alguns termos. O desenvolver era mais desenvolver fornecedor no exterior. Desenvolver fornecedores, Legal. isso. Nós Você que encabeçou esse projeto. Nós começamos com a China, mas depois passamos a ter fornecedor na Índia, na Turquia. Paquistão, Dubai. Legal. Que legal. E Que hoje, experiência. quantos % da receita da Tractor Parts vem de fornecedor externo? Hoje, de fornecedor externo, é 15%. A nossa prioridade é sempre fortalecer as fábricas do Brasil. A gente quer isso. Só que a gente sabe da dificuldade dos custos, das cargas que o governo implica em cima das empresas. E você poderia hoje tirar imposto de importação e mesmo assim deixar as empresas nacionais com capacidade de competir lá fora. A gente gostaria muito aqui, mas aquele cliente que tem aquela máquina muito antiga, muito velha, o meu concorrente tem essa peça importada. Então, se eu não importar também, eu fico sem essa fatia do mercado. Mas ainda é 15%, porque 85% do nosso faturamento é comprado aqui no mercado brasileiro. Componentes nacionais. Isso. E hoje, qual é a posição que você, Cláudio, ocupa no grupo? Hoje eu sou gerente de compras e gerente de importação também. Que legal. Muito bom. E aí estamos... Esses são os caras, eu acho que pesado, né? Não, a mesa tá, Tem a mesa tá alto nível hoje. Altíssimo nível. Nós só... Legal. Se eles enxergam a gente assim como alto nível, é porque é através de bons parceiros que a gente consegue ter Sem dúvida. sucesso. Muito bom. Mas a capacidade Muito de bom. desenvolver esses parceiros, de dar manutenção à nossa relação, é mútua, né? Então, parabéns pela trajetória. Bom, muito bom. Nós vamos bater bastante papo hoje, mas vocês estão vendo que tem uma garrafa de café aqui em cima da mesa, né? Tá. Eu sei que o Cláudio não toma café. Se eu tomar café, eu vou ficar agitado. Se ele tomar, ele sobe em cima da mesa. Fica muito louco, né? Mas eu sei que o João gosta, né? Se o João gosta de café. O nosso podcast tem o nome de Café com Peças, né? Então, peça é o nosso assunto. E o café é a nossa bebida. Então, Certo. aqui, essa garrafa de café, a partir de agora, está inaugurada. Certo. Tá bom? Um cafezinho, aliás, mineiro. Mineiro. Tá bom? Só tem mineiro. Tem 2 mineiros mato-grossenses de Minas Gerais, de Minas né? Gerais. Exatamente. Então, saibam que esse café aqui, quero até servi-los pra gente Posso servir? fazer uma primeira Por favor. rodada de café Por aqui. favor. Mas eu dou Enquanto- um golinho com vocês. Ah, isso. Muito bom, mas sem Se ficar prometer que doidão, não hein? sobe na Fica mesa. tranquilo. Sem Fica ficar doidão, tá? E aí, enquanto a gente bate papo, a gente toma café. Isso é um ritual Ok. gostoso. Eu não tô é? muito curioso bom. pra provar. Aqui tá com Não é? água, né? Nós vamos precisar de mais uma Eu caneca. bebo aqui, eu bebo. Deve. Eu bebo. Eu tô curioso porque esse café foi feito pela dona Laura, né? Dona Laura, Né? Que é a responsável por fazer o café aqui. Mas ela tem o procedimento dela. Mas hoje cedo o Hugo sentou com ela e falou: agora eu vou ensinar o meu procedimento. Não, Tô imaginando ela virando essa caneca tremendo. Assim, eu passei o procedimento de mineiro. Qualquer coisa a gente bota no banco de mineiro. Pega aí pra Não, tô você. brincando. Vamos lá. Muito Isso aqui bom. é brinde? Isso é brinde. Então, ó, depois da gente brindar Olha o só. café agora, aí eu vou dar essa notícia pra vocês, tá bom? Eu não sei se vocês Ó. vai com açúcar, tem aqui, tá? Você que tá assistindo a gente aí,
e que não tem uma caneca de café dessa, você vai ficar meio com inveja. Agora, mas nós vamos fazer um brinde Isso aí. com café e dizer o seguinte para vocês: são bem-vindos e essa caneca de café, a partir de agora, é de vocês, tá bom? É o nosso presente para vocês. Que bom ter vocês aqui. Nós temos uma satisfação muito grande de estar aqui hoje com vocês, Que legal. né, porque a Della Rosa é parceira da Tractor Parts há muitos anos, né? E nossa parceria veio crescendo, né? Nós crescemos junto, evoluímos junto, É verdade. né, a Tractor e a Della Rosa. Participamos juntos da abertura do Junto. Centro-Oeste, né, João? Junto, né? É verdade. Realmente o Centro-Oeste não existia, né? Verdade. Era só litoral. E hoje, graças a Deus... Graças a indústrias como a nossa, com toda a modéstia, mas principalmente como distribuidores como vocês, o Centro-Oeste é extremamente É produtivo. uma potência do Mas Brasil. podemos voltar naquela pauta da concessionária? Porque Bora, eu até bora. A gente está anotei aqui, curioso, na verdade. Essa é uma das grandes curiosidades nossas, né? Como é que é? Muito bom o Tá café, hein? aprovado o café da dona Laura? E eu gosto assim, sem Muito bom. açúcar. É isso aí. Dona Laura, parabéns, obrigado, Dona Laura. Sempre, hein? Valeu. Quer dizer, agora continua sendo do Mineiro ou agora você assumiu o processo? Não, a receita foi minha. Dona Laura, uma deixar parceria comigo, vamos nossa deixar com comigo. Minas Gerais, tá bom? Boa. João, como é que é, né? Porque eu tô curioso para entender assim, como é que é a ideia por trás de vou ser um concessionário, tá? Qual era a estratégia por trás disso, né? Quais eram as vantagens que eram percebidas por vocês para tomar essa decisão e por que deixar de ser concessionário e por que você festejou deixar de ser concessionário? Veja bem, são dois negócios completamente diferentes, peças e máquinas, né? Máquinas é até um processo de vendas extremamente oneroso e longo. Você vende uma máquina hoje para um cliente, você tem que trabalhar depois junto ao banco para poder aprovar aquele financiamento, o crédito, né, daquele trator. Aí você está com isso pronto, você já colocou o pedido na fábrica, você tem que implorar para a fábrica, às vezes, te mandar trator, né? E aí é o seguinte, eu pensei, eu não quero mais, né? Eu não quero isso mais. Quando eu peguei a primeira concessionária, em 1995, eu peguei uma concessionária da Massey de Nova Mutum. Claramente, o meu objetivo e o objetivo da Massey era me ter como distribuidor de peças. Uhum. Entende? Ou seja, a máquina não era a prioridade naquele momento, até porque é o seguinte, o mercado estava extremamente baixo, no chão. Então, para você, foi uma oportunidade de acessar o estoque de peças genuínas. Exatamente. É uma ponte, construir Esse uma acesso. ponte. E para eles criar a capilaridade na região de Nova Mutum. Era bom pros dois. Era bom para os dois. Bom pros dois. Era uma ponte que conectava os dois lados, todo mundo ficava bem. Porque, veja bem, eles faturavam para a loja de Nova Mutum, mas a mercadoria ficava em Cuiabá, né? A gente fazia transferência internamente e a mercadoria ficava em Cuiabá. E dali a gente distribuía para o Brasil inteiro. Uhum. Chegamos a exportar para o Chile, Uau. né, de peças originais e não originais, né? Aí quando foi no ano 2000, surgiu a oportunidade de nós pegarmos a bandeira da Valtra, lá em Guarapuava, Paraná. E dali é o seguinte, nós passamos a ter a loja de Guarapuava, passamos a ter uma loja em Pato Branco, depois veio Cascavel, Palotina. Nós tínhamos também em Santa Catarina, Xanxerê. Se não me engano, era um total de 8 lojas que a gente tinha lá no Paraná. Aí depois eu vendi essa bandeira para a Shark, né, que hoje a Shark é que trabalha na região. E nós vendemos lá e na negociação com a Shark e com a fábrica, nós pegamos a bandeira Valtra também no Mato Grosso. Mas é um problema sério que você entende, que quem está acostumado a vender peça todo dia, toda hora, e o dinheiro está entrando, você entende, né? É com cartão de crédito, ou é com boletos, ou enfim, mas tá ali, o dinheiro já está na contabilidade. Não fala assim, o valor está ali, já dizendo que tem valor para receber. Enquanto que no trator
Depende de muita gente. Depende A mídia demais. externa é muito forte dentro do Além de país, tomar muito tempo da gestão focada nesse mercado e perdia o Desfocava o produto de peças. das peças. Falando em gestão, a gestão das concessionárias, está falando em concessionária no Paraná, em Santa Catarina, pô, tá longe de Várzea Grande, tá longe do Mato Grosso. Como que era feito isso? Era centralizado lá em Várzea? Era centralizado em Várzea Grande. Aí sempre, pesada, sempre tinha uma viagem para. Mas nós tínhamos um sócio em Cascavel, que é o César Bonato, e ele cuidava bem das lojas. Tal, assim. Esse negócio de desculpa te interromper, João, esse negócio de concessionária, visão de fornecedor, né? Então tá sujeito a inúmeros erros, né? Mas eu queria passar essa visão para entender se ela corresponde à realidade. Você está revendendo um produto que você não é capaz de interferir nos aspectos qualitativos do produto, né? A gente tem um exemplo recente de a Valtra dominava o mercado de usinas de açúcar e álcool. Tratores pesados. E aí, de repente, no intervalo de 4, 5 anos, a John Deere e a Case dominaram completamente, principalmente a John Deere, o market share da Valtra. E quando você visita a usina, que a gente faz esse trabalho de campo para fomentar a venda de distribuidor, você escuta... foi a brecha que a Valtra deu foi o câmbio CVT. Estou sendo bem específico para dizer um suposto problema, uma suposta brecha, que o concessionário não tem nada a ver com isso. Não. E não tem capacidade nenhuma de manipular essa situação. Né? Então, como é que era? Você vender um negócio, sendo que o market share daquilo depende da recorrência da venda, e a recorrência da venda depende da aceitação. Depende da aceitação, você depende de ter o produto na hora certa, né? E aí é interessante o seguinte, quando o mercado de trator estava extremamente em baixa, como em 95, que eu peguei a concessionária Massey, como em 2000, quando eu peguei a da Valtra, quando ele está baixo é o seguinte, a fábrica quer te vender trator, né? Ela quer que você tenha estoque de trator. Aí quando o mercado vira, porque no Brasil vocês conhecem, né, o mercado de máquinas agrícolas é uma montanha russa. Né? Subiu os juros, cai a venda, baixou os juros, sobe a venda. E aí é o seguinte, então quando subia a venda, a fábrica não estava preparada para atender. Para você ter uma ideia, em 2006, se não me engano, 2005, 2006, nós poderíamos ter vendido 800 tratores no Paraná e só conseguimos entregar 410. Uau, 50%. Então o que acontece? Você tem uma despesa, dispendiosa a criatividade para você vender a máquina, e aí é o seguinte, quando você vende, a fábrica não tem para te entregar. Despesa correspondente à receita de 800 tratores. Tem uma coisa intangível que eu acho que é muito pesada. Quando o cliente está bravo com aquela marca, ele só tem a concessionária para ficar bravo. Quem toma o fumo é a concessionária, sempre, né? É como você vai tá viajando, né? O seu voo atrasou. Com quem que você vai reclamar? É com o funcionário que está ali, o funcionário que está ali, não tem outro jeito. E aí, nós é que sofríamos, né? O concessionário é que sofre a pressão do cliente, quando a fábrica falha, né? Quando ela falha na entrega, quando ela falha no produto, e era normal você ter falha no produto. Assim. Então, quando foi em 2007, aconteceu um fator interessante. Nós recebemos a visita de um representante da fábrica, um coordenador, né, de vendas. Ele esteve lá e falou para mim, Sr. João, você precisa comprar 4 caminhões. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque só tem 4 lojas. Então mas tudo bem, mas por que eu tenho que comprar o caminhão? Eu falei assim, porque é o seguinte, o caminhão é para entregar máquina na fazenda, entregar um implemento e tal. Eu falei, mas isso é muito mais barato eu contratar, né? Nunca precisei de caminhão. Contratar um frete. Né? É muito mais barato eu contratar o caminhão. Que tem o caminhoneiro, o caminhão. Eu falei, o senhor pode até ter razão, mas eu preciso falar uma coisa para o senhor. O dinheiro é seu. Mas quem manda aqui somos nós. Uau, nossa. Aí eu olhei para ele e falei assim, escravidão, cara, que sensação. Falei para ele, olha, você não manda, não. Aqui não. Era ingerência. Aqui você não... Porque, veja bem, se você mandar, você me quebra. Né? Se você mandar aqui dentro, você vai me quebrar. Então é o seguinte, eu não... Vou te dizer, você não manda. Aí eu tinha muita amizade, muito trânsito com o vice-presidente, né, da companhia. Procurei ele, conversamos, falei, olha,
o pessoal seu quer venda. Eu não consigo fazer a venda da maneira que eles querem que eu faça, porque me daria prejuízo, né? Eu falei, só jogar na planilha, ver o que eles estão pedindo, que é o seguinte, que eu vou ter que pagar para vender. Então, eu não vou fazer isso. Mas eu entendo a sua posição aqui, porque eles vão ficar trazendo relatório para você. Né? Isso pode até, de repente, te atingir. Então, é o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, né? Eu falei, não, tudo bem. Quanto que é o prejuízo que você tem acumulado? Aí eu falei, o valor para ele era uma boa grana. Ele falou, tudo bem, então. Você me compra esse valor, você me compra ele, pelo menos 40% dele em peças? Eu falei, feito, né? Vou comprar, às vezes, até mais do que 40%. Ele falou, tudo bem, então. Está fechado aí o restante. E aí ele vendeu a bandeira para outras pessoas, né? Para outras empresas. Isso foi em 2007? 2007. Em 2007 você entregou, não era mais bandeira. Não era mais bandeira. Então, só para fechar Finalzinho de 2007. História. No começo era interessante para os dois lados, você cessaria as peças genuínas e eles teriam a capilaridade. Mas no final resultou em pressão para vender trator. Exatamente. Tá certo. Tá bem explicado. E aí o que aconteceu? Né? A gente... nós acertamos e tal, né? E aí o que eu fiz? Realmente eu comprei 60% do valor em estoque de peça. Isso dava para 3 anos. Só que não deu, né? No nossos cálculos, a demanda daria para 3 anos de vendas daqueles itens originais. E aí depois é o seguinte, nós vimos, foi 1 ano já estava terminando o estoque. Fruto de crescimento. Fruto de crescimento. Porque o que acontece? Nós começamos a investir mais em mais lojas de peças. Começou a colocar o foco, a energia no lugar que tinha que estar. Naquilo que vocês que eram o core. Exatamente. Aquilo que vocês eram muito bons. Quando eles nos ofereceram a bandeira, foi interessante, porque é o seguinte, como você disse, né, eles queriam a sua capilaridade, né, e vender peça para você. Só que depois, não vai vender. O foco não tem que ser peça, tem que ser máquina. Aí a coisa desandou. Tem que manter estoque de máquina, manter estoque, a quantidade. Eu lembro que o João Rosa falava, não vou colocar mais estoque. Não dá. Tinha hora que não tinha que ser firme, né, João Rosa? Quer dizer, você compra um trator hoje e coloca no estoque. O X, né? Quando você vai vender ele já não custa mais X, porque você tem que computar o financeiro que você teve, né, envolveu para poder colocar o estoque. E aí é o seguinte, quando você vai vender, eles querem que você venda no preço que você comprou, com base no preço que você comprou. Não, eu não faço isso. Eu vou pegar o preço, vou atualizar monetariamente, né, o valor, e aí eu vou vender. Então tinha diversas, vamos falar assim, diversos desentendimentos com a equipe de venda deles, porque é o seguinte, eles queriam forçar a gente a ter máquina. Eu não aceitei. Aí chegamos ao bom termo. Legal. O dia que nós encerramos, no último pedido nós recebemos era mais ou menos dia 21, 22 de dezembro de 2007, quando chegou a última carreta de peças. E aí de lá para cá foi só loja de peças. Reposição. Só reposição. Muito bom. Eu sempre tive curiosidade de entender qual que era assim, os bastidores desse mundo de concessionária, porque a gente tem, igual você citou, a Shark, vários outros aqui do interior de São Paulo, né? Inclusive alguns que foram mais fortes, enquanto a Valtra era mais forte no mercado de açúcar e álcool. Eu tinha curiosidade, né? Então, obrigado pelos detalhes da história. Deixa eu te fazer uma pergunta para você e para o Cláudio, né? Você comentou que chegou a ter 20 e poucas lojas, hoje são 13 lojas, é isso? 13 Hoje lojas. são 13. 10 Mato Grosso, uma Goiás, uma no Mato Grosso e uma na Bahia. Exatamente. Tá. Como é que é esse processo dentro da distribuição de vamos abrir mais uma loja, vamos abrir uma filial? E também como é que é o processo de passar a régua e falar, não valeu a pena, vamos fechar essa loja? Conta um pouco pra gente disso. Normalmente, para abrir a loja, a gente faz uma pesquisa, né? A gente conhece a região agrícola, né? Onde o foco é agrícola, né? Da agricultura. Então a gente vai naquela região, faz um estudo de mercado, pesquisa de mercado. E aí é o seguinte, se achar que justifica, a gente abre, né? Mas nós abrimos muitas lojas que não correspondeu à expectativa. Por exemplo, nós abrimos loja em
Rapaz, como que chama aquela cidade do Maranhão lá? Não é, Imperatriz? aliás, não é Imperatriz, não é Maranhão. É Tocantins? Palmas. Não, pois é, não Não, é é Palmas. Araguaína? Araguaína, isso mesmo. Aí montamos uma loja em Araguaína. Não tivemos sucesso, né, de jeito nenhum. Quer dizer, a pesquisa não foi bem feita, porque senão teria pego, né? E aí nós fechamos elas, né? Porque nunca mantivemos uma loja. A gente abre a loja e dá um prazo para ele se adequar, tudo para poder... Mas deixa eu tirar uma dúvida sobre isso. Então, assim, quando você tá... Vamos imaginar que você tá só em Várzea. Aí você vê que você tá mandando peça para Nova Mutum, para Lucas do Rio Verde, para Sorriso, para Sinop. Você fala, opa, tá valendo a pena eu ter uma loja mais próximo desse polo. Quando você abre a loja, você destina uma parte da receita já para aquela loja? Isso é automático. Isso é automático. É automático. Abriu... O cliente É, vê que ali tem a loja. Porque a gente entra no sistema e define que aqueles clientes lá não são mais da matriz, eles são de Nova Mutum. Né? Ela nasce com receita já. A filial nasce ela já nasce podendo vender, trabalhar, né? Embora o cliente sempre decide onde comprar, mas ele é soberano, fazer né? o trabalho é aquela loja. Mas se ele nesse não fizer caso, bem, outra loja pode Nesse faturar. caso de Araguaína, tinha receita vindo já de Araguaína? Não. O risco era maior. Esse risco era maior porque era um mercado Tinha novo. um plano de negócio para expandir, na verdade, para abrir uma região nova. Exatamente. E aí vai, e quanto tempo é feita essa avaliação? Pelo menos 2 anos para ele empatar. Tá. Né? Se aí 2 anos não empatar... Não empatou, pode largar a mão. Porque fecha a loja. Você vai trabalhar o terceiro ano e provavelmente vai estar no fecha vermelho. sem dor no coração. Sem dor porque no coração. A avaliação é de negócio mesmo. Sem dor nenhuma. Legal. E você comentou 15% da receita vem de fornecedor externo, certo? Esses 15% é tudo de marca própria? Marca própria. Tudo. 100%. Tudo marca própria. Que é a JRS. 15% é um número, ele é o maior da série histórica ou essa participação de marca própria já foi maior? Ele é o maior. Ele já atingiu ali 16%, mas é nessa faixa. Ele fica nessa faixa. Então, na avaliação de vocês, marca própria, ter uma participação da receita de marca própria é um bom negócio, vale a pena. É um bom negócio. É um bom negócio. Deixa uma margem muito boa. A margem é maior do que a margem de revenda de um componente de um outro fabricante. Sim. E na marca própria, você tem alguma coisa que é fornecedor local ou é 100% externo? Alguma coisa fornecedor local que está compensando, que está ganhando, que está sendo competitivo com preços de Índia e China. Isso tem acontecido ultimamente, com essa alta do dólar. Tem acontecido. Tá. É aquilo, a gente sempre busca atender, dar preferência para as empresas nacionais, mas a gente sempre trabalha com 3 pilares. 3 pilares têm que ganhar margem. A fábrica, o distribuidor, a revenda, que somos nós, e o cliente. O cliente ganha margem como? Não é comprando a peça mais barata. É o melhor custo-benefício para ele. Aquela peça de qualidade que hoje já está aumentando. Os clientes já estão começando a fazer o cálculo. Eu vou pagar 15% a mais nessa peça, mas ela dura 30%, 40% mais do tempo. Então... Custo hora máquina, mas não tem custo. Então, eu consegui pegar da indústria, deixar margem para a indústria, eu revender, deixar margem para mim e deixar um custo ok para o cliente, competitivo, e o cliente conseguir produzir e ter o lucro dele, essa é a nossa... A marca JRS, ela é exclusivamente de peças para tratores ou tem... Exclusivamente peças tratores e motores. Peças para tratores. 100%. E motores. 100% motores para tratores. Motores para tratores e outros componentes para tratores. Tá. Você pegou um gancho interessante que eu até anotei aqui, né? Quando a gente pensa tractor parts, peças para tratores, vocês têm uma especialidade? Ou, não, eu trabalho desde o para-choque, farol, passando pelo banco, motor, embreagem, pneu, óleo, tudo? Ou tem uma especialidade? Tudo. Quando você pensou em trator? Fala hoje a gente não tem pneu. Não tem pneu. Mas houve uma época que a gente tinha, porque nós somos distribuidor Eaton. E a Eaton trazia pneus e câmeras da Indonésia, se não me engano. Então nós vendíamos esse pneu e vendia bem. Mas depois a Eaton parou de trazer, porque parece que começou a não compensar trazer e hoje nós não trabalhamos com pneu. A Hash trabalha.
Nós não. Entendi. E, Cláudio, o João mencionou a Eaton, né? Eu sei que ela ainda é um fornecedor importante para vocês. Quem são os principais fornecedores hoje da Tractor Parts? Hoje a gente tem vários. Hoje a gente conseguiu pulverizar. O nosso faturamento anual está bem pulverizado, mas hoje a gente tem ZF, fornecedores MWM, De La Rosa, Eaton, Bosch, Metiza, Baldan. Então a gente tem bastante parceiros que fez a gente chegar até aqui. Isso, então houve um trabalho para diluir esse risco de dependência de poucos fornecedores. Sim, exatamente. No começo tinha, né? Imagino que tinha. Exatamente. Então nós sempre procuramos diversificar, sempre para poder não ficar dependendo, né, de um único fornecedor, né, de um único cliente. Nós não fizemos isso. Às vezes deixávamos de vender para grandes clientes, como algumas usinas, né, ou grandes grupos de produtor rural. E nós não fazemos questão de vender, porque às vezes para você vender para eles, você não tem margem. Então o que acontece? Eu prefiro vender ele picadinho. Né? E fica sem peça para atender o pequeno e o médio. Ter um negócio aberto já é um risco. Já é um risco. Agora, ter um negócio aberto dependendo de um fornecedor, de um grande cliente, é risco demasiado, né? Demais. E a Tractor... quase que suicídio. A gente falou um pouco de fornecedor, o João mencionou os clientes, né? Qual que é o perfil de clientes da Tractor e qual que é o perfil de venda? É mais atacado, televenda ou é mais balcão? Nós temos hoje entre 60% e 70% telefone. Porque tem muito... Lá atrás foi feito um trabalho muito grande bastante. De imagem da Tractor. Então, hoje, muita venda é passiva, mas por um trabalho ativo feito no passado. Mas esse telefone você está vendendo para um lojista menor? Não, balcão, varejo. Balcão. Tá. Essa venda por telefone, tá. a maior é o indivíduo que deixou de vir no balcão, ligou eu preciso de um terminal do trator tal. Tá bom, tô mandando para você. Esse 60%, 60%, 70% é o indivíduo que vai aplicar o produto. Exatamente. Ou mecânico. Alta por telefone, né? Isso, bastante. Ou mecânico ou o dono da máquina. É presencial mesmo. O mecânico vai ou o próprio dono da máquina, balcão, que passa de manhã na cidade lá e leva a peça. Essas por telefone, tem a de varejo e tem também a que a gente vende para as revendas, para o mercado. Mas hoje o grande volume seria só venda de varejo. De varejo. E telefone. Entendi. Hoje, mais cedo aqui, andando na fábrica, a gente comentou sobre itens de colheitadeira. Né? Vocês mencionaram que não trabalham com peças de colheitadeira. Ainda não. Ainda não. Né? E aí, eu vou pedir licença para falar um breve contexto do Mato Grosso, né? E fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Né? O Mato Grosso é um estado que a gente da De La Rosa gosta muito por várias razões. Né? Os negócios da De La Rosa são expressivos no estado e nós também temos fazenda lá no norte do Mato Grosso, como a gente conversou. Então isso faz com que a gente vá ao estado com uma frequência maior do que outros estados. E o que a gente percebe no Mato Grosso assim, nos últimos 10, 15 anos? A produtividade do agronegócio aumentou absurdamente. Né? E existem 3 commodities principais no estado que são soja, milho e algodão, certo? E quando eu falo que a produtividade aumentou, eu estou me referindo que cada vez mais nós estamos utilizando um trator enorme para puxar uma plantadeira de inúmeras linhas, às vezes 40 linhas, para ter rendimento de operação. Exatamente. Né? Num terreno que, se a gente pegar, o estado todo planta, mas a grande produção é no meio do estado, que é um terreno totalmente plano, né, com pouca água para desviar, etc., que dá eficiência de operação, e num sistema de plantio direto. Então, nós tivemos uma evolução de uma máquina cada vez maior num terreno de plantio direto que não exige quase nada da máquina. Exato. Esse contexto que eu estou passando, ele me faz crer que a venda de peça para trator, pensando prioritariamente no eixo dianteiro, ela diminuiu ou estabilizou no estado. Isso de fato ocorreu? Sim. Antigamente, não sei se você tinha nem nascido ainda, mas você chegava numa cidade que tivesse aí em torno de 100 mil habitantes, toda cidade tinha a loja das autopeças. E aí era um festival de só Fusca, só GM, só Corcel, só Mercedes, né? Porque era especialista naquela vendia só aquilo.
E aí é o seguinte, e a pessoa, por exemplo, só Fusca, o cara tinha... Puxa o microfone um pouquinho mais perto, João, fazendo um favor. O cara tinha, vamos falar assim, a loja tinha 2.000 itens em estoque, né, do Fusca. Ela atendia do para-choque dianteiro ao para-choque traseiro, né? E no Fusca não tinha o que não quebrava, né? Ali quebrava tudo. E aí, então, tinha... Aí o cara era só GM, então ele tinha lá o estoque dele de peças GM. Com a evolução da indústria automobilística, que, né, começaram a colocar muita tecnologia embarcada, foram melhorando a qualidade dos carros, e aí o consumo de peças despencou. Conforme aqueles carros velhos iam sendo sucateados, foi caindo a venda de peças daqueles produtos. Então, isso foi no primeiro momento. E aí, o que os empresários tinham que fazer? Deixar de ser especialista numa coisa só e trabalhar com outras. Então, como eu falei para você, se o cara tinha 2.000 itens só para atender Fusca, com 2.000 itens, hoje ele atende todos os modelos, de todas as marcas, né? Então, tem que ser especializado em diversas linhas. Num segundo momento, isso aconteceu com o mercado veicular pesado, de caminhões, coisas, né? Aconteceu a mesma coisa. E aí, numa terceira fase, aconteceu com a agrícola, né? Então, né, para você ter uma ideia, é o seguinte, houve um ano que nós importamos da China 600 jogos de coroa e pinhão do Valtra 1780. Né? Hoje acabou. Né? A Valtra, depois ela tirou 1780 de linha, colocou o 880, não lembro agora o modelo que substituiu o 1780. Acho que foi não lembro. Né? Aí ele foi substituído e nesse novo trator que a fábrica colocou no mercado, ele já não usava mais aqueles itens, aquela mesma caixa de transmissão do 1780. Então... eliminou esse ponto de desgaste. Já diminuiu o ponto de desgaste. E aí é o seguinte, a venda cai mesmo. Isso aconteceu, a sorte foi que ele aconteceu gradualmente. Né? Deu tempo das empresas se prepararem para poder perder menos mercado. Mas houve fechamento de inúmeras lojas. O caminho que a gente vê ocorrendo no Mato Grosso, em outros estados também, mas prioritariamente no Mato Grosso, você tem uma fazenda de pecuária, né? Com nível de intensificação mais baixo. Então o cara tem 1, 2 ou 3 tratores, que o trator é a pá carregadeira, é a patrola, ele faz tudo com o trator, tem uma série de implementos e força demais o eixo dianteiro, né, porque faz inclusive atividades que o trator não foi desenvolvido para fazer. Então aquilo gera um desgaste, uma movimentação de manutenção e etc. Aí a agricultura vai avançando no estado e chega, né, na porteira daquele indivíduo. Né? Aí ou o indivíduo, como a gente conversou mais cedo, ele mesmo migra, ou ele arrenda ou ele vende. E aí no primeiro ano há uma movimentação intensa de máquina agrícola, porque ele, usando o linguajar deles, tem que tombar aquela terra toda, gradear de maneira intensiva e jogar calcário, incorporar e tal. Mas já a partir do segundo ano, ele não tem mais nada disso. Aí esses tratores menores, eles normalmente nem eram deles, eram alugados, arrendados, eles saem da operação e entram os tratores maiores, que num indivíduo padrão que trabalha com soja no verão e milho safrinha, se ele for... assim, tiver uma eficiência média, esse trator vai trabalhar 15, 20, 25 dias para plantar a soja e depois mais 15, 20, 25 dias para plantar o milho. Então, no ano, o trator trabalhou 50 dias, esse trator pesado. Né? E aí vem outros implementos. As próprias indústrias de máquinas foram modernizando e hoje é o pulverizador ou é com o avião e depois finalmente vem a colheitadeira. Então, eu estou mencionando isso porque a nossa percepção é que existe esse movimento de estabilização de venda de peças para trator, e por isso muitos distribuidores têm feito, como o João estava dizendo, essa diversificação. Olha, então eu tenho que olhar para a peça de colheitadeira, mas para a peça de colheitadeira o meu vendedor do trator não é o mesmo, precisa ter um vendedor focado nisso. Né, o estoque hoje eu não estava contemplando, vou ter que ter mais espaço físico. Outras marcas de tratores. Outras marcas, outros fornecedores. Então, de fato, isso vem ocorrendo no estado. Bem, isso vem ocorrendo no Brasil inteiro, né? Como se disse, então, foram essas fases de evolução do nosso segmento, né? Legal, muito bom. Obrigado pela explicação. E agora, um último ponto que eu queria puxar aqui, posso seguir, Hugo? Pode, deve.
Pra frente. A gente até conversou sobre isso, né, Cláudio? O mercado agrícola, né, ele é cíclico, né, João? Ele passa 6, 7, 8 anos andando de lado e, de repente, a gente vê uma apreciação enorme de preços de commodity e aí o mercado bomba, né? Surfa 2, 3 anos muito bem e depois ele se acomoda e passa mais alguns anos andando de lado, né? Quando não cai, né? Quando não cai. Ele cai e se acomoda e passa andando de lado. O que a gente viu nos últimos anos, aí, durante a pandemia, a gente viu uma apreciação sem precedentes de preço de soja, né? Soja no Mato Grosso, me corrija se eu falar algum número errado, mas saiu de R$70, R$80 para R$185. Milho saiu de 15, 12, R$20 para R$85. Algodão foi a 200 e tanto. Boi, né? O boi saiu de 150, foi a 320. E agora, tudo isso não voltou para os patamares anteriores, mas estão com quedas de 40, 50, 60, 70%. Né? Na média, podia dizer entre 40% e 50%. E o que a gente viu nesses anos de apreciação durante a pandemia, pensando no mercado de autopeça, foi que muitos distribuidores que não estavam no mercado agrícola, mas estavam no mercado de caminhões, de ônibus, de linha leve, sofreram demais com a pandemia e viram o agronegócio dar de ombro, passar correndo do lado e se mostrar como um segmento antifrágil, né? Se beneficiou desse caos. E aí muitos desses distribuidores falaram, opa, vamos desengavetar esse projeto de entrar na linha agrícola. Né? Sim. E a gente comentou sobre isso e tal. Como é que vocês veem essa entrada de distribuidores, alguns menores, outros tamanho médio e outros enormes, distribuidores nacionais da linha veicular, vindo para o mercado agrícola? Olha, alguns desses players já tentaram isso no passado, entende? E não vingou. Porque, como eu disse, são mercados completamente diferentes, né? O trator e a peça é diferente. A peça de trator e a peça de veículo é completamente diferente, né? Você tem que ter vendedor especializado em cada linha, né? Para poder... Vendedores técnicos, agilidade no atendimento, porque a máquina está parada, diferente de um carro, de uma linha leve. A máquina está parada, o cara precisa daquela peça urgente. Então é o seguinte, muitos desses players já participaram do mercado agrícola e depois não foi para frente. Mas é outro negócio, eles têm capital para isso, têm capilaridade para isso, né? Basta eles contratarem bons profissionais. Se acertar a mão no profissional, né, ele vai, sem dúvida, pode ter sucesso. Então, essa foi uma das razões, inclusive, da gente ter aceitado vender a empresa. Entende? Porque é o seguinte, nós tínhamos dois caminhos, né? Ou a gente vendia, entende? Ou a gente crescia rápido demais, né, coisa que nós não tínhamos condições de fazer, porque para crescer rápido demais você precisa de capital financeiro para poder investir em novas lojas, né? Mas o principal, para você fazer um vendedor é um ano e meio. Então, não tem como você ir abrindo loja, sem cuidar da parte de formação profissional. Não tem uma escola de vendedores de autopeças para tratores. Não tem. Então, o que acontece? A gente tem que montar a escola. Nós teríamos que montar a escola, formar o pessoal para poder começar a mandar para as novas filiais. Eu olhei e pensei, olha, e mesmo assim nós teríamos grandes players entrando no mercado para competir conosco. Aí a proposta era boa. E vocês enxergaram isso como uma ameaça? Sim. Porque estava claro. Para a gente não adiantar uma mudança do mercado. Isso vai acontecer de tudo quanto é jeito. Se a gente não vem vendendo ou não vendendo a empresa, essas fusões vão acontecer. Numa análise SWOT, essa história da chegada desses grandões estava lá como ameaça. Exato. Por exemplo, a empresa média não vai ter espaço no mercado, porque ela tem o custo da empresa grande, mas não tem o faturamento da grande. Então, você vai ter daqui uns dias só empresas ou muito pequenas ou muito grandes nesse setor. Porque não está tendo espaço mais para a empresa média. A média tem todas as despesas do grande, mas não tem o faturamento do grande. Nem o poder de negociação do grande. Porque assim, para a gente não entrar no assunto da Hash, que nós vamos falar da Hash, nós estamos falando aqui, para citar alguns nomes, né? A Sama,
entrou no mercado de linha agrícola, que já foi linha agrícola no passado. Já foi linha agrícola. A Pacaembu, né, tá entrando. Já tá entrando. A Castrilon, Tá Mato entrando. Grosso, tá entrando. Na verdade, está entrando, mas ainda... eles estão estudando. Tem muita gente querendo entrar Exato. nesse mercado. Esses três que eu tem que ter a citei compra, tem que ter a são equipe três de que eu vendas, vi claramente contato com o movimentação cliente, já, né? Tá. não assim de, estamos pensando. São três que já estão colocando produto em estoque. Sim, a Sama, inclusive, contratou muita gente para isso. Exato. Né? Gente de outros grupos, igual que a gente citou aqui e tudo mais. Mas como fornecedor, quando a gente é chamado a conversar sobre isso, né? Eventualmente a gente senta à mesa para discutir, eu sou sempre muito claro em dizer, olha, aqui nós vamos tratar da parte fácil. Né? Você tem o capital financeiro, eu tenho o produto, eu tenho a curva, eu te falo o que vende, o que não vende, você manda o dinheiro, eu mando o produto, está abastecido o estoque. Essa é a parte fácil. A parte difícil é o capital humano. É o capital humano. Né? Porque a remuneração, tradicionalmente, de um vendedor, ele tem um fixo, muitas vezes, mas o grosso, 80%, 90%, é a comissão que ele faz. Então, quando ele fala, eu vou sair aqui da Tractor Parts e vou para o distribuidor A, B ou C, ele está fazendo uma grande aposta. Começando do zero, né? Está começando do zero. Né? Porque ele não vai ter essa carteira lá imediatamente, porque nem tem todos os produtos fornecedores que ele tem aqui lá imediatamente. Então, esse é o grande gargalo. Se tivesse essa carteira dele que ele tem hoje, lá está sendo atendida por outros. Exato. Por outros. E se ele tenta voltar, a carteira dele já foi. A equação não é tão simples, então né? é o seguinte, quanto mais tempo você fica numa empresa e você cria a raiz nessa empresa e trabalha, você vai montando o seu trabalho. Aí muitas pessoas recebem propostas milagrosas ou até por 200, 500 reais a mais sai e ele não vê que ele tem que começar do zero. O nosso índice, inclusive, de retorno de profissional que sai é muito grande. Só que quando ele volta, ele não fica. Por quê? Porque a carteira dele já está na mão de outro vendedor, né? E aí ele não vai chegar e dominar a carteira, né? Que é um erro muito grande do profissional. Quer dizer, quando ele movimenta, ele começa do zero. Seja lá na outra empresa ou nessa aqui, se ele voltar. É do zero de tomar novo. essa decisão é tomar uma decisão de altíssimo risco. Né? Altíssimo. E tem uma diferença estrutural dos mercados que faz parecer que o agrícola, ele não vou dizer mais fácil, mas seja mais acessível. Porque o consumo de peça para caminhão e ônibus, o grande volume que esses distribuidores estão focados, ele está na frota. Né? Então, você vai ali, por exemplo, em Rondonópolis, você vai na Transoeste. Né? Na última vez que eu estive lá pessoalmente, tinha em torno de 1.200 carretas. Então, mas beleza, nós citamos uma das maiores. Você pode ir nas menores, o cara tem 150, tem 200, tem 400. Você andou na beira da rodovia ali, você está andando em transportadora. Continua sendo muita coisa. Né? Somar, nós estamos falando em 20, 30 mil ou mais. Assim, e você vem para São Paulo, vai numa garagem de ônibus, tem 200, outra tem 500. Quando você pensa em trator, você saiu da usina, que tem 50, 100, 200, você tem um grande produtor de soja com 5, 6 tratores. Exatamente. Então a venda, o consumo é muito pulverizado. E a venda do distribuidor, ela não é exatamente para esse consumidor, ela é para o pequeno varejo que está lá em Nova Bandeirantes, que vai acessar essa fazenda. Então isso faz do vendedor uma peça ainda mais fundamental na engrenagem. Olha, muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falam assim, olha, o mais importante numa empresa é o cliente, né? Eu já penso que não. É lógico que o cliente é de extrema importância. Mas se eu não tiver o pessoal, eu não vou ter o cliente. O mais importante é quem vai atender o cliente. Quem vai atender o cliente. Que vai conectar o cliente, manter o cliente aqui. Exatamente. Né? É o que a gente sempre conversa. Se a Tractor Parts tiver o melhor preço, ela não precisa de vendedor. Se ela tiver o melhor preço, o preço mais barato, ela não precisa de vendedor. Por que eu preciso do vendedor? Porque eu tenho peças que valem mais, não que são mais caras. Então, ele precisa mostrar, fazer toda a argumentação, mostrar para o cliente, essa peça é melhor, essa daqui é assim, essa dura mais. E precisa conhecer também, né? Não, eu só jogar uma lista online lá e vou vender no varejo. Atende, né? Não mandar coisa errada, né? Vai e vem, né? Pra você ter uma ideia, vou contar uma historinha aqui. Um cliente ligou para um vendedor nosso lá de Rondonópolis e falou para ele, estou te mandando aí pelo WhatsApp uma relação de produtos e peças, você separa para mim que no final da tarde eu passo aí e pego. Aí pegou a relação, ligou de volta para o cliente, olha, você está pedindo peça aqui que você não usa. Mas como assim?
Porque é o seguinte, você não tem as máquinas que usam essas peças aqui. Entende? Nós sabemos quais são suas máquinas e tal. Então, esse aqui, quem fez a relação de peça fez errado. Não fez pelo seu trator. Então, eu posso separar aqui, mas você não vai usar, porque não... Aí o cliente agradeceu, entende? Foi lá e refez, né, com outro profissional e mandou a relação aí. Isso aí... Foi salvo por um vendedor técnico. Exatamente. Que conhece o cliente. E que tinha informação, Conhece né? Sabia quais são as máquinas que esse cliente tem. Ele sabia. Sabe usar as informações que estão ali na frente dele para oferecer um trabalho bom para o cliente. Né? A importância da mão de obra especializada. Né? Sem dúvida. Posso perguntar uma coisa para eles? Por favor. Só pegando um gancho. Claro, Cláudio. O vendedor também, se eu for listar aqui do que ele é necessário, mas ele é extremamente necessário, o cliente não vai olhar só preço. Né? Esses clientes que estão, principalmente os nossos clientes que são produtores, eles precisam do quê? De agilidade, do cara que atende rápido, que não manda peça errada. Então, a nossa equipe, o nosso treinamento é sempre focado nisso. Conhecimento técnico, conferência de peças e agilidade. Muito bom. E isso o cliente valoriza. Parabéns. Porque eu estou valorizando o negócio dele, eu não estou deixando a máquina dele parada. Muito bom, muito bom. Parabéns. Esse é o centro do negócio, né? Porque o cliente vai te procurar em novas oportunidades com confiança. Exato, isso. E a Exatamente. confiança agrega valor. Sem dúvida. E aí tá tudo bem, o preço já pode ser discutido de outra forma, né? Não é mesmo? Mas... E esse é o que a gente tem procurado sempre, né? que legal, que legal. Parabéns. João, você tocou no assunto da venda da Tractor Parts. Falou, é até isso que nos motivou a vender a empresa, né? A gente sabe que essa informação, ela é pública, ela é de conhecimento público, mas conta um pouco pra gente desse processo. Como é que foi, como é que aconteceu tudo isso e o que de fato foi feito? A Tractor Parts foi vendida para a Hash? Como que é isso? E também, se puder, é evidente que até se o pessoal da Hash vir assistir ou estão convidados a vir aqui contar a história eles próprios. Exato. Né? Mas a gente gostaria de entender um pouquinho da trajetória. Por que a Hash buscou uma distribuidora como a Tractor Parts para ser adquirida? Veja bem, o grupo Aqua, né, o fundo, né, a Aqua Capital, eles, a primeira empresa que eles compraram nesse ramo foi a Hash, que na época tinha 2 lojas agrícolas, uma em Primavera do Leste e uma outra em Luiz Eduardo Magalhães. Então, isso faz o quê? Deve fazer uns 4 anos e meio, 5 anos que eles iniciaram. E aí começou a abrir loja, foram abrindo loja. E aí o fundo capital se interessou pela Tractor, né? E aí eles fizeram uma sondagem, dali começou a sair negócio. Nós já tínhamos sido sondados há uns 2, 3 anos antes por uma empresa da Alemanha, que é muito forte no varejo lá na Alemanha, e por uma outra empresa da Bélgica. Nós fomos sondados por eles, mas não... Da Polônia também. Da Polônia também. Mas só que não deu negócio, né? Não seguiu para frente. Aí o fundo chegou, entende? E quis negociar para comprar. Aí tudo bem, fizemos o que se chama de LOI, né? E aí abrimos para eles a contabilidade, para eles fazerem a auditoria, tudo. E aí acabou dando certo, entende? A proposta deles foi uma proposta muito boa. E a gente já tinha outros motivos para vender, né, e não continuar. E aí aceitamos, fechamos o negócio. E estamos lá até hoje, porque por contrato eu tenho que ficar até julho, né? Não sei se depois de julho eu vou ficar mais ou não. João Rosa, e foi interessante que não foi uma compra só para expansão, foi uma compra estratégica, porque a Tractor Parts é focada em peças para tratores agrícolas, somente. E a Hash é focada na linha amarela, e em colheitadeiras e colhedoras de algodão. Eles compraram a Verde Agrícola, a antiga Verde Agrícola, que trabalhava com peças para John Deere. Mas era uma fatia pequena do mercado deles, o trator agrícola, a peça para o trator agrícola. Então a Tractor veio realmente juntar para crescer o market share, até porque todo cliente que tem uma colheitadeira ou
uma colhedora, tem um Tem trator. um tratorzinho lá. Então, se a Tractor não estiver atendendo aquele cliente, hoje ela já pode atender, porque é o mesmo grupo. É. Então, essa troca de informações de clientes entre as duas empresas é muito importante. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E interessante é o seguinte, puxar outro gancho, como que é interessante a economia? Desde o governo Temer, nós já estávamos com algumas reformas, e passou do governo Temer, veio para o governo Bolsonaro com algumas reformas que colocou o Brasil ali na rota do crescimento. Uhum. Então, por exemplo, uma dívida PIB muito alta, a gente conseguiu reduzir, privatizou algumas empresas que ajudam a reduzir essa dívida. Uhum. A dívida acabou com os gastos do governo, que ajuda a baixar, ou pelo menos ter uma previsão de baixa dos juros, que aí tem o juro da dívida, ajuda a reduzir os gastos do governo. Previdência e as aposentadorias do setor público, Uhum. mexeu em tudo. Ou seja, o Brasil estava bem, está indo bem, ainda está indo bem. E essa projeção de queda nos juros faz com que, quando você desconta o fluxo de caixa futuro das empresas e os lucros futuros, as empresas começam a valer mais. Uhum. Só que aí tem um problema. Nós temos só 500 empresas na Bolsa de Valores. A liquidez do mundo começa a olhar o Brasil, começa a querer colocar dinheiro aqui, investir. Os próprios brasileiros querem tirar da renda fixa também, porque o juro está caindo, a Selic está caindo, e colocar nas empresas. Mas a gente só tem 500 empresas. O que acontece? Elas ficam caras muito rápido. É. Embora elas ainda possam subir mais, mas elas ficam caras. E ainda tem liquidez do mundo querendo entrar aqui e brasileiro também querendo investir. Começa a surgir o quê? Os private equities, que é esse fundo Aqua Capital, que é o quê? Olha, o PL dessas empresas aqui está muito alto na bolsa, vamos juntar um fundo e vamos começar agora a investir e financiar a expansão de empresas do setor real, de capital fechado. Uhum. E foi aí que esse fundo Esse encontrou a Hash e encontrou a Tractor. Aí, ou seja, investem, faz a empresa crescer e lá na frente vende com um lucro maior. Pô, que aula, hein? Não, eu ia Olha falar, que que interessante. aula. Que Você falou aula, que eu- Mas olha que interessante para você ver. A gente espera que o Brasil continue nesse caminho que os últimos 5 anos aí a gente foi direcionado, né? Houve um alinhamento, né? Houve um Harmonização. alinhamento. Deixa eu fazer uma Isso. pergunta. Quando que foi a batida no martelo? Que vocês apertaram as mãos e falaram, tá fechado o negócio? 30 de junho de 2022. 30 de junho de 2022. Soja ainda estava Tava- por volta de 180, milho ainda estava 80, o boi ainda estava 300 e pouco, algodão ainda acima de 200 e juros, o juros já estava chegando nos 14 já. Não, Mas o impacto dos juros na economia ainda não estava perceptível. Exatamente, não estava. Então, assim, parabéns. Não sei se foi estratégico ou se teve uma parcela de sorte, mas parabéns pelo time, né? Porque vocês saíram da festa no momento ideal, né? No momento ideal. Foi. E hoje a gente vislumbra no futuro uma Hash muito grande. Muito grande, porque você vê bem, a partir do momento que ele pegar a expertise da Tractor em peça de tratores, colocar em todas as lojas Hash, E colocar no Brasil inteiro. e pegar a expertise da Hash em peça de coletadeira e colocar nas lojas da Tractor, entende? Isso vai... O faturamento da Hash vai lá em cima. Talvez de isso fato. nem aconteça. Talvez mantenham as duas empresas separadas, mas mas expandindo as duas empresas. Em sinergia. Tem sinergia. A Poder troca de de compra. informação está ocorrendo lá dentro, né? É. Na verdade, Exatamente. eles não compraram só a receita, eles compraram um know-how de Conhecimento. quase A 40 experiência, anos. né? A gente fala para a nossa equipe que ficou preocupada, toda a equipe em momentos de fusão fica preocupada. O que vai acontecer? Tem muita gente ligando aqui falando que a gente vai ser demitido, que eles querem contratar a gente. Calma, pessoal, eles estão comprando conhecimento. Se eles tiram a vocês daqui da empresa, que é só um prédio com um monte de peça no fundo. Se eles tiram vocês daqui e colocam no outro lugar sem nada, em pouco tempo, nós todos juntos construímos tudo de novo. Então eles compraram conhecimento. O que veio junto é o quê? É a marca e as peças que estão no estoque. Mas o conhecimento ali é fantástico. A inteligência do mercado, que durante anos o João Rosa, o meu pai, o Cláudio, conseguiu colocar e transferir para dentro de um sistema, de um ERP, aqui isso tem muito valor, né? Sensacional. Deixa Agora, eu... é até julho
Até julho. Deixa, primeiro antes de dessa daí, deixa eu tá. só fazer uma Tá, pergunta primeiro e aí de depois eu me dou por satisfeito, tá? Nesse dia, foi em junho ou julho de 22? Foi dia 30 de junho. 30 de junho. Como é que o João Rosa deitou a cabeça no travesseiro nesse dia 30 de junho? Ó, aniversário da minha esposa, 30 de junho. Como é que deitou a cabeça tendo apertado a mão do pessoal, vendido o principal produto que você criou ao longo da sua trajetória? Olha, quando eu assinei, né, o contrato de transferência das ações para eles, me deu um aperto no coração, assim, porque aquilo lá, igual nós estávamos conversando hoje, aquilo lá parece um dos filhos. Né? Entende? É a nossa casa, é a nossa segunda casa. Né? Vivemos mais lá do que mais lá do que, né? E aí realmente deu o dia que eu assinei, eu pensei, né, até em Desistir. Será que é isso mesmo? Mas aí eu assinei. Aí quando eu fui dormir mais tranquilo, porque eu tenho uma característica comigo, sabe, Henrique? Eu não me apego a coisas, entende? Então, por exemplo, quando eu mudei do apartamento para um apartamento maior, né? Meus filhos, minha esposa, volta e meia, tinha que passar lá no apartamento menor onde que a gente morava, né, para ver o prédio, para ver a região e tal. Por quê? Apega, né? E eu não. Nunca mais passei lá para ver nada. Né? Eu ainda vou hoje no último apartamento que eu tive, porque a minha filha mora lá. Então, às vezes eu vou lá. Senão, e depois eu mudei para casa e... Mas você prefere receber ela lá na sua casa, né? Sim. Mas já pegando esse gancho de eu não me apego, foi meio difícil na hora de assinar, mas fui deitar e dormir tranquilo. Bom, julho acaba o contrato que você tem que estar lá. Sim. Julho de 24. Julho de 24. 24. Julho de 24. O próximo mês de julho, que tá aí. Isso, Porque marcou, chegou, né? A vida é assim. É. João Rosa, né? Esse ícone que criou tudo que criou, que chegou até aqui junto com um monte de gente. O que ele vai fazer no dia 1, ou do dia 1 para frente, depois do final desse período? Eu tenho muitos planos, né? Que legal. Por exemplo, o seguinte, tanto eu quanto o Cláudio, pai da coisa, né? São muito financeiros, vamos falar assim, né? E a ideia, assim, né? Eu tenho um escritóriozinho, eu e ele, né? E nesse escritório nós queremos ter informações do mundo inteiro, né? De bolsas, de cantina. E aí a gente vai investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? De coisa, vai administrando. Vai alocar capital. Vai gerir o próprio capital, sem depender de terceiros, né? E eu tenho uma ideia, assim, né? De enviar boa parte dos meus recursos para fora. Eu já montei a empresa nas Bahamas. Né? Offshore. Uma offshore. E aí é o seguinte, levar o dinheiro, a minha ideia é levar o dinheiro e aplicar sei lá, em fundo de tesouro americano. Ganhar em dólar, né? E aí dólar, o rendimento é menor, sem dúvida nenhuma, mas é em dólar. Mas em moeda forte. Em moeda forte. Segurança. É o que eu penso em fazer. Muito bom. E vou viajar muito, viu? Que delícia, que coisa boa. Mais a passeio do que negócio. Eu adoro passear, eu adoro conhecer outros lugares, outras culturas. Tá, né? Então, eu lembro da época que o João Rosa depois assinou, né? Eu lembro que você chegou a mim e falou, ficou aquela sensação assim de que eu tô deixando alguma coisa ir embora, mas aí a gente conversou bastante e foi um negócio bom para você e para quem comprou também. Quem comprou. Foi ganha-ganha. Foi um bom para quem comprou e para quem vendeu, porque quem comprou vai levar para frente. E aí o João Rosa, no começo, ele ficou meio assim, mas ele viu que é a melhor opção, até que ele já construiu tudo isso, agora ele vai usufruir, né? Igual eu falei, do ponto de vista de timing, assim, não teria melhor. Então, parabéns. E vai continuar. E não foi estratégia, não. Tá? Não, foi sorte. Foi sorte. Foi a varinha que Deus mandou lá. Muito bom.
Tem histórias que a gente fica assim, né, dá vontade de ficar querendo saber mais detalhes das histórias, porque são tantas histórias boas relacionadas a vocês, né, ao que vocês viveram, vivem, né, ao empreendedorismo que vocês tiveram, ao profissionalismo, à excelência, né, em off aqui fora, vocês contando pra gente hoje nessa sinergia com a Hash, que a Hash tem aprendido coisa com vocês, né, que pessoas têm aprendemos muito com eles e também. vocês também têm aprendido com eles, então é muito legal tudo Uma isso, troca porque de experiências, nada né? é por acaso. Uhum. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Pra gente partir pros finalmente, pode ser? Pode ser. Beleza? Só pra gente conhecer vocês melhor, mas é rapidinho mesmo. Vocês têm um hobby? Algo que vocês amam fazer? Você fala assim, cara, se eu tivesse tudo resolvido, tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, eu só ia fazer Se isso. eu tivesse igual o João Rosa, eu só ia Ele já pode falar, né? Viajar, né? Eu quero viajar, o meu hobby viajar. hoje é viajar. sim. Que legal. E trabalhar, porque eu não sei como que eu vou fazer. Isso aí eu ainda não decidi ainda o que eu vou fazer, mas eu não aguento ficar Viu, sem não mas- pode parar, né? estudar e pensar para alocar capital próprio dá trabalho. Dá cara. trabalho. dá trabalho. Ou abre uma agência de turismo e vai viajar junto com os grupos. Pronto. Na verdade, é a parte que mais dá trabalho e preocupação. Era que você já tem o capital e ter que gerir ele para manter, pensando na segurança. Né? E não em rendimento. E você sabe, pensar esses em dias eu vi segurança. um cara falando sobre isso, acho que é Morgan Housel, se não estou enganado, é o autor daquele livro Psicologia Financeira. Ele montou um podcast e ele estava dizendo que a mesma pessoa, ela tem o perfil empreendedor e ela tem o perfil investidor. E muitas vezes o perfil empreendedor pode ser altamente tomador de risco. Aí ele atinge o capital que ele deseja para ele. Aí o perfil que ele deve ter para cultivar, para manter aquele capital, já não é de tão tomador de risco. Então eu achei super interessante esse conceito, né? E eu vejo isso dentro de casa. Né? Você pega o Devanir, meu pai, como empreendedor, altamente tomador de risco. Como investidor, ele é bem mais conservador. Então, assim, ele foi capaz de dividir essas duas personalidades. Sim. Né? Então, tem um baita desafio aí, né, João? Nossa, Nossa, desafio. Sucesso a partir do dia 1, depois do fim de tudo isso, que venha mais um ciclo aí se Deus maravilhoso. E De o viagens e de diversão aí com os investimentos. Ele não pode parar, João Rosa. É isso aí. Eu falo isso pro meu pai também, pro João Rosa, ele sempre tem que continuar com a cabeça ativo. É Eu isso aí. tenho uma gratidão pelos meus parceiros, você nem imagina. Que legal. Porque quando nós iniciamos, né, a minha preocupação maior era ter os fornecedores, né? E aí nós fomos trabalhando e fomos conseguindo esses distribuidores mais importantes na época, para a linha agrícola, como a Eaton, como o ZF, Metal Leve, né? E aí depois veio a MWM, e assim por diante, fomos crescendo. E aí nós estamos o seguinte, tudo para nós, eu acredito aos nossos parceiros, né, aos nossos fornecedores e aos clientes, claro. Mas se você tem um bom fornecedor, de bom produto, você tem um bom pessoal na sua... Você atinge o cliente com mais facilidade, né? Então, a minha gratidão para vocês fica aqui, certo? Que lindo. Muita gratidão mesmo para vocês. Que demais. Para nós, todos os fornecedores da Tractor, né? É uma parceria Nós ganha. estamos aqui representando Muito bom. os A demais gente- fornecedores. Os distribuidores também ajudam os fornecedores a prever demanda, Exato. a ver tendências. Desenvolver, né? Tendências. Então, tipo assim, um não vive sem o outro. É. Exato. Então, Muito tenho uma bom. gratidão muito grande por vocês. É recíproco. E nós por vocês. Muito obrigado. 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 E aí, Cláudio, qual é o seu hobby, cara? Meu hobby vai demorar muito eu chegar ao nível onde eu não preciso fazer mais nada. Eu gosto muito de tocar bateria Que legal. e toco desde os 18 anos, estou com 42 e adoro cachorros. Tenho Sério? 4 cachorros. Que legal. Adoro. É meu hobby, meus 2 hobbies Acho que eu prediletos. tenho uma meia dúzia de cachorro. Quatro. É tipo pai de pet, assim. Pai mesmo. Pai de pet. Pai. Que legal. Que legal. Muito bom, muito E bom. ouvir música, né? Eu adoro música, adoro
Você toca em banda, sim? Já toquei em bandas de rock pesado. Turnê internacional planejada? Não. Só nacional, só turnê nacional. Turnê internacional dentro de Mato Grosso, no interior. Sai de Várzea Grande e vai pra Sinop. É quase uma viagem internacional. Quase uma viagem. 500 Dependendo do que a gente vai falando, já atravessou uns 3 países lá na Europa. Muito bom, Cláudio. Muito Mas bom é conhecer legal, você um pouco mais. Prazer ter mesa com você. Foi um Com você prazer também, estar aqui. João. Foi um Se prazer. pudessem deixar uma última mensagem, assim, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que vocês diriam? A gente até conversou sobre isso antes. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Isso é inédito no mercado e isso pode vir a ajudar muito um dos maiores problemas que o nosso mercado tem, que é mostrar para essa juventude, para essa criança, para esse pessoal que está crescendo, o tanto que esse mercado é rentável e que é sim uma opção para ele trabalhar, sendo vendedor, sendo mecânico, sendo um gestor de uma loja de peças, porque o mercado hoje está escasso de mão de obra. Hoje, muita criançada acha que computador dá muito dinheiro. YouTuber, de 200 milhões de brasileiros, só 100 ganham dinheiro. Eles não enxergam isso. E a maioria lá também tem muita picaretagem. Então é o seguinte, isso vai desviando a atenção das crianças para computador. Então, para elas verem, os adolescentes, né, João Rosa, o quanto que isso aqui é importante. Muito bom. Inclusive, não só elas, mas os pais delas mostrarem, olha aqui, começa a assistir isso aqui, isso daqui. Vida real, né? Vida real. Isso aqui é setor real, isso aqui muito bom. E esse tipo de podcast ajuda isso. Eu acredito que vai ajudar muito. Que demais, que bom te ouvir. Obrigado pela mensagem. Obrigado. Hugo, E aí, João? é o seguinte, eu queria deixar dois tópicos de... Primeiro, preciso parabenizá-los, vocês merecem os parabéns. Vocês estão com uma planta belíssima. Obrigado. Uma competência, né, indiscutível, né, que vocês, no ganho de produtividade que vocês estão conseguindo na indústria, isso reflete depois lá no preço. Então vocês estão de parabéns. Obrigado. E a segunda coisa, assim, a gente até vinha com o seu pai conversando logo depois do almoço, e a gente lembrando dos anos passados, que a gente, né, se encontrava de vez em quando, e nós chegamos, olha, nós temos que agradecer demais a Deus, né, porque tudo que acontece, igual você falou, para tudo tem um propósito, né? Então, muitas vezes a pessoa me olha assim com admiração, tal, porque eu cheguei até onde eu cheguei, né? Saí de mecânico Volkswagen para chegar hoje, né, num empresário de sucesso, graças a Deus. Então, as pessoas aí me admiram, mas eu vou dizer, eu não mereço a admiração de ninguém. Entende? Tudo, na minha opinião, eu acredito a Deus. Uau. Entende? Foi ele que escreveu, né, a minha história, foi ele que escreveu o meu destino, e nós vamos até o final, se Deus quiser. Uau. Muito bom. E você sabe que antes de você falar isso, tá escrito aqui, eu anotei enquanto você falou, porque eu acho muito forte isso. Sobre o começo de tudo, você disse o seguinte: deu tudo certo. Graças a Deus. Foi Deus. E depois, agora no final, tratando da venda e tal, né? Deu tudo certo, não foi estratégico. Foi a varinha, foi a mão de Deus. Né? Não tem empreendedor que não dependa de ter fé em Deus. Sem dúvida. E não tem empreendedor de sucesso que não tenha um coração grato a Deus. Parabéns. Obrigado por nos dar grandes lições aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer, cara. Obrigado pelo papo, foi maravilhoso, João. Cláudio, obrigado demais pelas histórias. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui. Muito bom. Uau. Muito bom. Um prazer enorme. O coração da gente aprende muito. Não é só a mente, mas a gente aprende, a gente se motiva, se inspira e a gente evolui quando a gente senta em mesa para ouvir histórias de gente de verdade, da vida real. É muito bom, né? Você joga uma ideia, isso cria uma outra ideia na minha cabeça que eu compartilho de imediato e já gera outra ideia. Isso é muito bom. Muito bom. Muito legal. Obrigado por esse tempo de mesa. Nós é que agradecemos a oportunidade, e dizer para vocês, foi um prazer enorme estar aqui hoje. A gente estava muito empolgado pelo primeiro episódio para tratar do agro,
E assim, Não acho podia- que não podia ter superou sido as melhor. expectativas, Não podia ter né? sido Tenho melhor. certeza que a turma vai gostar demais. Bom, muito bem. Muito obrigado a vocês. Vocês que nos acompanharam hoje, acho que vocês perceberam o tamanho desse tempo, a qualidade desse tempo que a gente teve aqui hoje, realmente assim, não se mede, né? Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Se você ainda não é inscrito lá no YouTube, eu tô te pedindo, por favor, não apenas assista, mas lembre-se de inscrever-se, de ativar as notificações. Isso é importante pra gente. Essa canequinha aqui, ó, Café com Peça, só existe se você ajudar a gente a manter isso no ar, tá bom? A gente precisa de você. Vai lá no Instagram também, @Café com Peça, e em todas as plataformas de podcast, estamos lá. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até mais. Tchau.